Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao estudo de máximos e mínimos, vendo o método de multiplicadores de Lagrange, que é um método bem importante, bastante importante nessa toda essa questão de otimização. Então, vamos considerar o seguinte problema, que é semelhante ao que nós vimos na videoaula anterior, que é encontrar o máximo e mínimo absoluto de uma função em um certo conjunto. Então, aqui nós temos uma função contínua, e aqui nós temos um conjunto de fechado, que é uma circunferência, né? Um círculo, não só a circunferência, o contorno, mas também todo o seu interior. Então, na videoaula anterior, a gente viu um método em que no passo 1 nós investigávamos o interior dessa região, procurando por pontos críticos, e no passo 2 a gente analisava a fronteira desse conjunto, então a fronteira desse domínio. A fronteira desse domínio é só a circunferência, né? Nesse caso de raio raiz de 10. Então, o que a gente vai fazer nessa videoaula é se concentrar no estudo dessa fronteira. Como é que a gente encontra o maior valor que a função f assume e como encontrar o menor valor que a função assume nessa circunferênciazinha de raio raiz de 10. E quais são os pontos em que esse máximo e esse mínimo ocorrem. Bem, então vamos deixar registrado aqui para o restante da videoaula que a gente está extraindo a circunferência de raio raiz de 10 e aí em cima dela que a gente vai procurar o máximo e mínimo da função. Qual é o ponto dessa circunferência que fornece o maior valor de todos da f nessa circunferência, e a mesma coisa para o mínimo absoluto da f nessa circunferência. Bem, então aqui está o gráfico dessa função f na direção do círculo D. E na fronteira, ou seja, só na borda desse círculo, a gente tem os valores de máximo e mínimo de acordo com essa escala de cores. Então aqui a gente já consegue ver que o máximo ocorre aparentemente em z f de x, y igual a 5, tanto no primeiro e no terceiro quadrante, certo? E o mínimo seria f de x, y igual a menos 5, ocorrendo aqui no segundo e no quarto quadrante. E aqui está o gráfico da função em R3. E a gente consegue visualizar isso um pouco melhor com o GIF a seguir, onde a gente vê a mesma ilustração, só que aqui a gente visualiza um pouco melhor com esse ponto, né, que está percorrendo todos os pontos do círculo, todos os pontos dessa fronteira. E a gente pode ver que quando o ponto chega lá na região em vermelho, ele está com um valor de z mais alto, certo? Como ocorre aqui mais uma vez. E quando o ponto atinge essa região azul mais escura, é onde ele está mais baixo ali no gráfico. Então, o que a gente quer encontrar são os pontos onde o mínimo absoluto e os pontos onde o máximo absoluto ocorrem. E para isso a gente vai usar o método de Lagrange. Então vejamos agora nessa segunda figura algumas curvas de nível da função f. Elas estão aqui em colorido, certo? Em verde, vermelho, azul, laranja e rosa. E aqui nós temos desenhado a circunferência onde nós estamos estudando a função f, que é a circunferência de raio raiz de 10. Então aqui nos pontos A, B, C e D, a gente tem pontos de interseção dessa curva verde de nível com a circunferência. Então, o que isso quer dizer? A, B, C e D são pontos da circunferência onde o valor da função é igual a 2. E a gente consegue ver na figura que nós também temos 4 pontos de interseção da curva vermelha e da curva azul com a circunferência de raio raiz de 10. Ou seja, nós temos pontos com valores da f iguais a 3 e 4. Então, a gente também tem pontos de interseção, agora de tangência, né? Quando a função f é igual a 5, são os pontos g e f. E aqui essa curva rosa, ela não intersecta, essa curva de nível rosa não intersecta a circunferência, o que ilustra que não há nenhum ponto da circunferência com valor de f igual a 6. E o que essa curva de nível 6 está ilustrando é essa afirmação. Depois que a gente considera um valor de f maior que 5, a gente passa a não encontrar mais pontos de interseção, o que sugere que f de x, y igual a 5, aqui como na curva laranja, é o maior valor que a gente vai obter, como ilustrado na figura à esquerda. E o que a gente consegue observar
de importante nesses pontos G e F, com valor de F igual a 5, que parecem ser os pontos de máximo absoluto. A gente vai relembrar dessa propriedade de curva de nível, de vetor gradiente que a gente já viu, que o vetor gradiente de uma função f é sempre ortogonal à curva de nível dessa função no ponto correspondente. Então, o que ocorre? Por exemplo, nesse ponto G, a gente vai observar um vetor gradiente, a função f, que é ortogonal a essa curva de nível, e a gente também vai considerar o vetor gradiente da função g, que define essa circunferência. Então, se a gente enxergar essa circunferência como uma curva de nível também, a gente tem a mesma propriedade. E pelo fato das duas curvas serem tangentes, a gente vai observar que esses vetores gradiente eles são paralelos, eles têm a mesma direção. E lá de geometria analítica, o que ocorre com vetores que são paralelos? Quando os vetores são paralelos, um é múltiplo do outro. Então, o gradiente da função f vai ser 2 vezes o gradiente da g, ou vai ser igual a 1/3 do gradiente da g. Pode ser igual a menos 3 vezes o gradiente da g, possivelmente com sentido trocado, mas a gente vai observar essa igualdade para algum número real lambda. Então, essa vai ser a propriedade que a gente vai observar, que a figura sugere, e é possível provar, no ponto onde ocorre esse máximo absoluto. E o mesmo vai valer para o mínimo. Então, o que o método de Lagrange vai fazer? Ele vai procurar pelos pontos da circunferência onde essa igualdade é satisfeita. E os extremos absolutos vão aparecer aí. Então, assim, a gente vai ter um sistema com 3 equações, nesse caso de funções de 2 variáveis. Porque essa igualdade envolvendo gradientes, ela é uma equação vetorial, certo? A gente vai ter uma igualdade para a coordenada x e uma equação para a coordenada y. E nós temos uma terceira equação que diz, isso que está destacado aqui à direita, que nós estamos procurando por pontos x e y que pertencem a essa circunferência. Então, essas duas equações do vetor gradiente, mais a terceira, que é a equação da curva em questão, vão formar um sistema com 3 equações e 3 variáveis, que são x, y e esse lambda, que a gente também não sabe quem é. Então, esse é o método de multiplicadores de Lagrange. Aqui, ele está enunciado com funções de 3 variáveis para reforçar que ele também é válido nesse contexto. Mas no problema específico aqui da nossa videoaula, a gente tem funções de 2 variáveis. Então, a gente vai determinar os extremos absolutos de uma função diferenciável f sujeita a uma restrição. O que isso significa? No exemplo dessa videoaula, a gente tem uma função f dada, diferenciável, que é a função f de xy, igual a x vezes y, sujeita a uma restrição que é a da circunferência. O que significa estar sujeita a essa restrição? Nós não estamos considerando todo o domínio possível para essa função f. Nós estamos nos restringindo a pontos que satisfazem essa equação, ou seja, pontos que pertencem à circunferência que nós estamos tratando. Então, nós temos uma hipótese aqui de que o gradiente da g não se anula. E o que a gente vai fazer? No primeiro passo, a gente vai resolver o sistema que a gente comentou agora há pouco na videoaula. Ou seja, nós vamos encontrar os pontos x e y que satisfazem esse sistema. E aí, ao encontrar as soluções, pode ser que a gente encontre também esse valor de lambda. E ele não é de fato importante para a nossa resposta, né? Esse lambda ele dá só a relação entre os dois vetores gradientes que a gente está discutindo. Então, a gente não precisa saber quem é esse lambda, a gente precisa saber quais são os pontos x, y, certo? Que fornecem o máximo e mínimo absoluto. Então, na resolução do sistema, com alguma frequência a gente encontra o valor de lambda e aí, com isso, consegue concluir a solução do sistema encontrando os pontos x, y. Mas a gente vai ver melhor isso nos exemplos. E aí, encontrando todas as soluções, a gente vai calcular o valor da função em todos os pontos encontrados nesse passo. E o maior valor da função vai fornecer o máximo absoluto. E o menor valor da função, o mínimo absoluto. Bem, então vamos resolver o problema que nós colocamos na videoaula usando o método de multiplicadores de Lagrange, que no nosso caso está sendo aplicado a funções de 2 variáveis. Depois nós vamos ver exemplos de 3 variáveis
também. Mas aqui nós vamos ter uma equação para cada uma das variáveis x e y do domínio, envolvendo as derivadas parciais de f e g. Então, na nossa notação, a função f, na nossa notação, ela está sempre aparecendo como a função que a gente quer maximizar ou minimizar. E a função g aparece sempre como essa restrição ao domínio, ou seja, não estamos estudando o domínio como um todo de f, que seria R2, estamos estudando apenas os pontos nessa circunferência. Então, a função g está associada com essa restrição na nossa notação. A função g ela está dada aqui. Então, vocês podem dar um pause no vídeo, tentar montar esse sistema e tentar resolver esse sistema. Então, tentem fazer isso e a gente já vai dar continuidade. Então, esse é o sistema que a gente chega com o método de multiplicadores de Lagrange. A derivada parcial de f em relação a x em relação a y são iguais a y e x, respectivamente. Aqui a gente tem a variável lambda, que aparece na formulação do método, e as derivadas parciais de g são iguais a 2x e 2y. E agora a gente precisa encontrar as soluções. E uma maneira é a seguinte. Supondo que x e y são diferentes de zero, a gente consegue dividir as equações por 2x e 2y. Então, a primeira equação dá origem a essa igualdade e a segunda equação pode ser escrita dessa maneira. Mas os valores de lambda, né? Aqui a gente tem a mesma variável lambda, então a gente tem que ter igualdade entre esses termos. Y sobre 2x é igual a x sobre 2y. Então, desenvolvendo essa equação, a gente chega em y ao quadrado igual a x ao quadrado. E cuidado que a gente não conclui que y é igual a x a partir disso. Tá? A gente tem que y é igual a mais ou menos x. Então, foi isso que nós obtivemos a partir das duas primeiras equações e substituindo na terceira. Substituindo na terceira que y ao quadrado é igual a x ao quadrado, nós obtemos que 2x ao quadrado é igual a 10. E essa equação ela tem duas soluções. X é igual a mais raiz de 5 ou menos raiz de 5. Então, lembrando que a gente está buscando pontos na circunferência, certo? Que está desenhado aqui em amarelo. Então, a gente está procurando pontos xy do plano. Então, para cada valor de x, a gente vai ter um valor ou valores de y correspondentes. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar essa equação y igual a mais ou menos x. Então, para cada um desses valores de x, nós vamos encontrar dois valores de y. Então, a gente encontra para x igual a raiz de 5, y igual a mais ou menos raiz de 5. E para x igual a menos raiz de 5, considerando que y igual a mais ou menos x, nós também encontramos y igual a mais ou menos raiz de 5. Então, nesse passo 1 do método, quais foram as soluções x e y que a gente encontrou? Os 4 pontos que a gente está observando aqui. Mais ou menos raiz de 5, mais ou menos raiz de 5. Então, o que importa para a gente, de fato, são esses pontos x, y. Reparem que a gente não encontrou os valores de lambda correspondentes, que não é necessário, de fato, para o problema de otimização. E o que a gente obtém nesse passo 2? A gente vai ter que calcular o valor da função em todos os pontos encontrados nesse primeiro passo. Então, aqui, a f, nesse primeiro ponto e nesse primeiro ponto de baixo, calculando o valor dessa função nesses dois pontos, nós encontramos f igual a 5, que é o valor máximo da função que a gente viu naquelas figuras que também estão lá nas notas de aula. E o valor da f nesses pontos que tem sinais trocados, nas variáveis x e y, o produto x vezes y vai ser igual a menos 5. Então, a gente consegue concluir que o valor máximo da função na circunferência é igual a 5, ocorrendo nesses dois pontos, e o valor mínimo da função é menos 5, ocorrendo nesses dois pontos aqui embaixo. Então, vocês conseguem ver em mais detalhes isso nas notas de aula, então façam ali a leitura do método e da resolução desse exercício e fiquem de olho lá no Moodle, façam as atividades que estão ali previstas. Mas com isso a gente conclui a nossa série de videoaulas sobre máximos e mínimos de funções em cálculo 2.